para vocês. Então, é isso aí. Seja muito bem-vindo aqui ao Salão Lucrativo do Mechas e Mentoria, um esquenta para o nosso evento que vai rolar dia 8 e 9 de junho. Como eu havia falado para vocês, meu nome é Luciano Batista, eu sou cabeleireiro, sou coach, sou head trainer, sou terapeuta. O que é isso, Luciano? O que é coach? O que é o head trainer? A pessoa que trabalha com o lado emocional, com traumas. Pessoa profissional, o coach é aquele que ajuda você a alavancar resultados. E o head trainer é aquele que quebra as crenças que não te deixa alavancar na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Então, por que eu fiz essas formações? Lá em 2016, eu cheguei, aliás, eu cheguei em Goiânia há mais ou menos há mais de 20 anos atrás. E fui vendedor, eu já era cabeleireiro, mas aí eu comecei a vender produtos, depois eu criei minhas próprias marcas, e em 2016 a gente teve uma falência e encerramos a operação voltado para a área de venda de cosméticos. Mas, Luciano, por que você está entrando com esse assunto? Calma que você vai entender. Então, eu trabalhava, só que o que eu tinha montado? Eu tinha montado um curso que eu ofertava para os meus clientes na época, eram os cabeleireiros, chamado Salão Lucrativo. E isso, todos aqueles clientes que cabeleireiro trabalhavam comigo, ele prosperava muito quando comprava o nosso produto naquela época, certo? E aí, em 2016, o que aconteceu? Quebrei literalmente. Quebrei. Quebrei assim que eu perdi tudo, pessoal. Eu só não perdi a minha vida, do dia e à noite. E eu tinha um centro técnico, e esse centro técnico era só para testar alguns produtos, a DAI também usava para. A gente acabou abrindo a parte de um salão mesmo, para ela fazer um quebra-galho, mas, ou seja, a gente não vivia de salão, a gente trabalhava na área, né, dava cursos, mas nós não vivíamos de salão. Então, em 2016, me sobrou literalmente uma cadeira e meia, uma cadeira quebrada e a outra inteira nova. E a gente perdeu tudo, e sobrou para mim, assim, literalmente nada, sabe? Porque eu estava tendo dificuldade, aí nós tivemos que montar, pegar esse material, essa cadeira e meia, e criar um salão. Meu salão, na época, o aluguel era R$ 300, eu tinha dificuldade de pagar esses R$ 300 de aluguel, então foi uma fase na minha vida muito dolorida, mas de muito aprendizado. Foi uma fase que deu uma grande virada de chave. Então, eu comecei esse salão na periferia, em Goiânia, para vocês terem uma noção. Por que eu estou contando isso? Porque eu vou te mostrar o passo a passo. Hoje você já vai pegar uma visão. Lá no Mestres Mentoria, você vai entender o passo a passo. Você pode dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, que vai aplicar no seu negócio, que você vai ter resultado. Por quê, Luciano? Porque foi o que nós fizemos, e é o que nós fazemos até hoje. Então, a gente começou com esse salão, certo? O salão, ele tinha ali uma cadeira e meia, era R$ 300 o aluguel, não tinha perspectiva de crescimento. Você olhava para o salão, assim, a situação, a região não tinha perspectiva nenhuma de crescimento, era um salão de chão batido, cimento grosso, mas eu lembrei daquilo que eu ensinava para os meus clientes. E falei, poxa, agora é hora de eu aplicar aquilo que eu ensinava. E aí comecei a aplicar as coisas. E é isso um pouco que eu vou entrar aqui com vocês nesse conteúdo de hoje. Comecei a aplicar, entender os processos, né? E isso começou a mudar os resultados, certo? Começou a mudar meus resultados. Hoje, já se fazem 10 anos, literalmente, né? Vai fazer agora 10 anos, 9 anos por aí. Hoje nós saímos da região onde eu tinha um salão que estava faturando R$ 800. Eu tinha um aluguel de 300, gente. O salão faturava 800 no máximo. Eu cheguei, pus esse salão para rodar, ele começou a prosperar, começou a crescer. E aí a gente levou a oportunidade de sair da onde a gente estava com um salão maior. Só que eu sempre falo para todo mundo e falo para minha equipe aqui: os seus sonhos nunca vai estar de acordo com a sua circunstância. Se você algum dia pensar assim, quando eu chegar aqui, eu dou o próximo passo para crescer. Você não vai chegar lá. Tem momentos na vida que você precisa romper a barreira. Tem momentos na vida que os desafios chegam, você não pode deixar para lá. O que mais impede as pessoas de prosperar hoje é o medo. Mas o que é o medo? O medo é aquilo que eu não sei. Mas quando eu aprendo, eu já não tenho mais medo. Então, eu saí desse salão, olhei
Lá no treinamento a gente vai mais dar detalhe desse salão, vocês vão entender mais profundamente a história. E, ou seja, eu saí do Veracruz e fui para esse salão dentro do condomínio. Lá eu tive a possibilidade de fazer várias formações, comecei a melhorar financeiramente, fui buscar por que na minha vida eu prosperava e quebrava, eu não entendia, sempre eu prosperava e quebrava. As coisas começavam a dar certo para mim, de repente parava e dava tudo errado. Não sei se talvez isso aconteça com você, mas eu tive que ir atrás para entender, e foi quando eu fiz as minhas primeiras formações em coach. Eu fiz para me curar e confesso que isso foi um divisor de águas na minha vida. E de lá para cá eu aprofundei, fui estudar muito e comecei a aplicar em vários profissionais da beleza, em vários cursos por todo o Brasil. E, de fato, quem passa pelo Mestras e Mentoria e entende a metodologia tem a vida transformada. Mas é claro, 50% é o treinamento, 50% é a pessoa. Ou seja, então, tivemos que mudar a nossa mentalidade e começar a se posicionar de forma diferente. E o mercado agora, pessoal, o mercado mudou. O mercado não é mais o mesmo como era aí há 10, 15 anos atrás. Então, as coisas começaram a alavancar de forma diferente, começaram a mudar. E o nosso objetivo do Mestras e Mentoria é ajudar você, que está na jornada de crescimento, a desenvolver e ter o um caminho mais assertivo. Então, voltando aqui, estamos com esse salão dentro do condomínio e Mandar neste, isso pra dentro, amor? né, este ano nós estamos com outro salão. Hoje, o Dailu tem 2 unidades dentro de Goiânia. Quem conhece Goiânia vai entender o setor que eu vou falar aqui, vai conhecer. Nós temos um ali na região da Perimetral Norte, que é dentro do condomínio, que foi esse que nós compramos. E hoje nós estamos com a unidade no Marista, ou seja, o metro quadrado mais caro de Goiás. E eu não estou falando isso aqui para vangloriar, não. Eu estou mostrando para vocês de onde saí e aonde nós estamos hoje. E se aconteceu conosco, pode acontecer com você também. Porém, é você ter dedicação, entender a metodologia e aplicar o passo a passo. Plantar as sementes e saber colher no momento certo. Então, tem dado certo para nós, obviamente vai dar para você. Então, ou seja, não é algo que eu vi, que eu li, ou que alguém que me contou e eu vou replicar. Não, vou passar para vocês que coisas que nós aplicamos no nosso time e que funciona. E se você dar um Ctrl+C, Ctrl+V e aplicar no seu negócio, começar a aplicar, você vai ter resultado. E hoje, o que vocês vão ver aqui, para quem está chegando agora, seja bem-vindos, hoje o que vocês vão ver é uma parte da consciência que pode tornar você e o seu negócio. Entendeu? E para isso eu marquei essa reunião, esse treinamento. Já eu já entro nos conteúdos aqui com vocês, justamente também para conhecer um pouco de vocês, entender quais são as maiores dores que vocês têm, porque diante disso, com as ferramentas que eu tenho como formação em coach, como retraining, como terapeuta e cabeleireiro e empresário, estrategista digital, eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Eu gostaria que o pessoal que chegou agora, que puder abrir a câmera, se apresentar, falar se você tem salão, se você trabalha em um salão, quantos anos você tem na profissão. Gostaria de conhecer um pouco melhor vocês antes de entrar no conteúdo aqui com vocês e também saber de vocês hoje há quanto tempo você está na profissão e qual está sendo sua maior dificuldade hoje. É financeiro? É posicionamento no mercado? É liderar a equipe? Ou eu não consigo crescer porque eu tenho medo de colocar pessoas e as pessoas me puxaram de tapete? Enfim, eu gostaria de entender um pouco de vocês. Por que nós começamos? Primeiramente, também quero dar um alô aqui para você, tá? Gratidão, viu, por estar aqui conosco. Tá? Aí é um dos grandes responsáveis para estar levando juntamente aí com a GRE, o nosso treinamento Mestres e Mentoria. Vai ser um divisor de águas na vida de todo mundo. Quer dar uma palavrinha aí, Thales? Abra a câmera aí, bora. Acho que eu estou ouvindo. Gente, espera aí, não sei se é para baixo aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Thales, tu está me ouvindo? Acho que travou aí, hein? Mas, enfim. Pessoal, gostaria de ouvir de vocês aí. Quem vai se manifestar primeiro? Bora? Mentoria para começar, para a gente entender um pouco o processo, eu gostaria de conhecer vocês. Não precisa ter medo e vergonha, pelo amor de Deus. Bora lá. Boa noite, Luciano. Oi, cadê? Deixa eu achar aqui quem é. É Vanusa. Oi, Vanusa. Maravilha, Vanusa. Bom te ver aqui.
Só não vou abrir a câmera porque eu fiz uma cirurgiazinha, Ah, uma maravilha. blefaroplastia, ainda estou me recuperando. Não tá legal não, sabe? É, não vai estar tranquilo. Sou de Montes Claros, norte de Minas, né? Minas Gerais, maravilha, coisa Isso. boa. Estou aqui há 35 anos na profissão. Bom, Muito bacana a profissão, assim, sou apaixonada pelo que eu faço. Só que hoje eu fico muito no operacional e não aprendi a administrar. Então, assim, a gente fica só trabalhando e pagando conta. Então, não aprendi lidar com essa parte essa financeira, né? parte financeira, né? E eu Ó, sempre gostei muito de trabalhar com equipe, né? Mas uhum. só que, assim, aqui a gente paga umas comissões muito altas mesmo. Então, isso está me desanimando muito, porque aqui, para você ter pessoas para trabalhar, se não pagar uma comissão alta, não acha ninguém. A gente trabalha sozinha, né? E meu espaço é muito grande, então eu tenho que ter pessoas lá, pelo menos para movimentar, Hoje né? você tem quantos profissionais que atuam com você, Lúcia? Hoje são 3 manicures e 3 cabeleireiras e Três uma cabeleireiros. esteticista. Ó, que ela tá um time bacana, um time bom. E Só que assim, a sua dificuldade é o quê? É a gestão financeira ou a gestão da equipe? é mais gestão financeira, apesar que de equipe eu quase não tenho problema, é que eu faço muita vista grossa, deixo para lá, e isso acaba comprometendo Pode. muito, né? Pode não. Ó, vamos lá. Antes de eu te responder aqui, deixa eu chamar o Thales aqui, que eu já vou passar uma visão bacana para vocês. Ei, Thales, seja bem-vindo, meu irmão. Ei, Luciano, tá me escutando aí? Ótimo, excelente, garoto. Muito bom. Parabéns, viu? Bom demais. Você está aí na organização para levar a gente para o Mestras e Mentoria. Esse aqui é um esquenta. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de todo mundo, Não, irmão. eu que agradeço, Luciano. Eu vi que o pessoal aqui tá necessitando bastante de algumas coisas diferentes, né? Aí eu fui Uhum. comentando, comentei com a Ledirce me passou você e até agora tá sendo muita bênção, viu? Amém. Vai Eu creio ser que vai incrível. acrescentar bastante na vida de todo mundo. E a hora que o pessoal vê, quem não foi, né? A hora que o pessoal vê, quem não vai, a hora que o pessoal vê o que perdeu, vai. É. Aí depois tem como reclamar os resultados, né? É, Mas é assim mesmo, é porque tudo que é novo dá medo, né? A pessoa está com a isso. crença, né? Então é natural. Mas o importante é que quem estiver lá tenha a vida transformada. E vai ser uma transformação Isso, não, a gente diária. faz isso, né, Luciano? Porque a gente quer, tipo assim, sucesso para Exato, todo mundo, né? A gente quer ver todo exato. mundo bem sucedido, com o salão bem estruturado, então é isso que a gente deseja. Então eu sei que você é um cara que tenha uma mentalidade aí boa que vai ajudar nós Amém. nessa jornada aí, né? Ai. Hoje, já saindo daqui hoje, quem tiver aqui até o final, anotando tudo, pega papel e caneta aí, que você já vai sair aplicando coisas amanhã no salão e já vai começar a ter resultado. Agora, você imagina a intensividade que a gente vai dar lá dentro do treinamento presencial. Vai ser muito Sim, incrível. pois é, vai ser top, vai Bom, ser sucesso. maravilha, meu irmão. Agora eu vou voltar aqui na pergunta da minha amiga Vanusa, de Montes Claros, Minas Gerais. Ô, Vanusa, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Eu vou trazer duas vertentes aqui para vocês, pessoal, sobre a questão financeira, antes da gente entrar no conteúdo e depois eu entro no conteúdo com vocês no slide. Sobre a questão financeira e também sobre a questão de você se posicionar relacionado à equipe. Vamos lá. Primeiro ponto, no financeiro tem duas situações. Porque eu vou explicar um pouco sobre o formato do Mechas e Mentoria para vocês entenderem a minha explicação. O nosso treinamento presencial do Mechas e Mentoria, ele rola 2 dias, certo? O primeiro dia, nós vamos trabalhar parte sistêmica, emocional, a parte da manhã. A parte da tarde, a gente entra com vendas e o digital. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque eu vou mostrar 2 pontos aqui estratégicos. Parte sistêmica e emocional. Lembra que eu falei para vocês que em 2016 eu quebrei novamente, tudo que eu fazia na vida eu prosperava e quebrava, o dinheiro não parava na minha mão. Eu fui descobrir que tinha muita questão financeira minha estava ligada ao meu emocional e às minhas crenças de não merecimento. Você, o que é crença? Dos seus 0 aos seus 12 anos,
todas as informações que você viu, que você recebeu, que você ouviu, que as pessoas falaram para você, o seu cérebro estava se formando. E ali, aquela crença se tornou uma realidade. Pega esse código aqui, ó. Isso aqui a gente vai usar muito. Anota aí, se possível for. Nosso cérebro divide em 3 áreas. Nossa, Luciana, a menina estava perguntando sobre situação financeira, você está falando de cérebro? Você vai ver que tudo se conecta. Então, não tenha medo, só anota. O nosso cérebro se divide em 3 áreas: racional, sistema que a gente chama de neocórtex frontal, sistema límbico, que nós chamamos de subconsciente, e o inconsciente, que a gente chamamos de reptiliano, que ele executa. O que acontece? Vamos dar um exemplo. Você já encontrou com uma pessoa que, quando você vê ela, fala: e aí, Maria, como você está? Ah, minha vida está difícil, está ruim, está complicada, que não sei o quê, parará, parará. Você passa um ano sem ver essa pessoa. Quando você vê ela de novo, você pergunta, ela vai repetir a mesma coisa. Por quê? 5% é racional. Quando ela fala, ela está dando um comando para o seu subconsciente. E aquele comando que a gente chama de sugestão vira algo automático na vida dela. O universo devolve isso para ela. Ah, mas isso não funciona não. Não é não? Presta atenção. Você que dirige. A primeira vez que você pegou um carro para dirigir, qual foi a sensação que você teve? Em passar marcha, olhar que tanto de coisa para fazer. Eu aposto que você ficou meio desesperado. Meu Deus, travou. O que eu faço agora? Mas aí a pessoa ficou no seu ouvido te dando sugestão. Dá seta. Primeira, segunda, vira para a direita, olha no retrovisor. Sugestão para o seu racional, que levou para o seu inconsciente, o seu subconsciente, que se tornou automático. Agora, toda vez que você vai entrar no carro para dirigir, você não precisa saber qual é a marca do carro, não. Você já entra, bate na chave e já dirige automático. Você não precisa ficar prestando atenção. Mas nem sempre foi assim. Antes, alguém teve que ficar falando para você. Então, essa Maria, tudo que ela fala, volta para ela. E virou automático. E o que isso tem a ver com salão e financeiro? Dos seus 0 aos 12 anos, está formando seu subconsciente, está formando seu inconsciente. E aí, pensa comigo. Se você passou por situações de escassez, dificuldades financeiras, se na sua família todo mundo brigava por dinheiro, se na sua casa dinheiro era difícil, que todo mundo falava: nossa, dinheiro não dá no pé, ganhar dinheiro é difícil demais. O que criou? Criou uma crença. E inconscientemente você espelha aquilo que o seu subconsciente acha que é ruim. E uma outra crença de que pode ter acontecido também é a crença do quê? De você não ter o merecimento. Por exemplo, quando a gente está conectado pai e mãe, se a gente tem alguma mágoa e tem algum problema com pai e mãe, o nosso financeiro vai lá para baixo. Não rende, não prospera. Por que eu estou explicando isso? Porque o nosso formato, ele primeiro trata a sua mentalidade. Se você não mudar a mentalidade, esquece. Você não vai conseguir prosperar. Eu só prosperei na minha vida quando eu resignifiquei com meu pai, porque eu sou filho de uma família que tem 5 irmãos, 4 é filho de um pai, eu sou filho de outro. E eu não conhecia meu pai, então tinha muita mágoa. Por isso que a minha vida não andava, eu tive que resignificar tudo isso. E se você tem esse problema lá no Mestres e Mentoria, vai ser uma grande oportunidade de você resolver isso, porque a gente trata isso, a gente entende que primeiramente você tem você ser para depois ter. O que acontece na vida? Na vida foi ensinado a gente ter para depois ser. Ó, você tem que trabalhar muito, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você fica correndo uma roda do rato, querendo atrás de dinheiro, querendo prosperar. Se você não cuida do seu emocional, não tem crença de merecimento. Então, ó, a Mariana Vilela, eu estudei sobre isso na constelação que fiz, realmente é assim, até com relacionamento. Que top, você fez constelação, Mariana, que maravilha, coisa boa. Tá vendo que não é papo para boi dormir, isso é real. Só que isso não ensina nas escolas, gente. Isso não ensina nos cursos, qualquer curso. Por quê? Esse conhecimento que eu vou passar para vocês, que a menos de 10% da população tem acesso. Só que quando você tem acesso, você entende esse processo, você muda toda a realidade de sua vida. Tudo, tudo, tudo. É uma virada de chave.
Por que eu estou te falando isso? Se eu for olhar minha vida 10 anos atrás, eu não estava dando conta de pagar uma energia de R$ 150, eu não conseguia pagar um aluguel de R$ 300. Hoje, nós estamos no metro quadrado mais caro de Goiânia. Eu vou falar aqui alguns custos de despesa minha aqui, para soberba não, tá? Só para vocês verem a discrepância que é. Tipo, da onde eu saí aplicando isso aqui que eu vou ensinar para vocês, para onde eu estou e para onde eu estou indo. O meu aluguel era R$ 300. Hoje o meu aluguel é 18 mil. Só para você ter uma ideia. Olha a diferença, a discrepância. Mas como que eu cheguei aqui? Mudança de mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade. Se você entender esse jogo, a sua vida, a sua realidade, a sua vida começa a mudar. Então, eu tive que ser para depois ter. Então, o formato do Mechas e Mentoria ele é totalmente diferente exatamente por causa disso. Por quê? Porque vai tratar seu emocional. E aí, se eu pego o copo, tiro tudo que está dentro de ruim, aquilo que é novo você vai absorver e vai gerar um conhecimento magnífico em você. Você vai poder mudar, criar suas realidades. Porque os seus resultados que você tem hoje é fruto do que está aqui dentro. E o que está aí dentro? Quais foram as crenças que foram programadas no seu cérebro? Então, o primeiro ponto sobre gestão financeira é a questão de crença no merecimento. Eu tenho que olhar se eu tenho algum problema com alguém da minha família, algum ente querido, e resignificar. E o financeiro, pessoal, pega a dica aqui para quem trabalha sozinho ou trabalha com 5 cadeiras, até mesmo, né, dependendo da situação, você conseguir fazer isso. Normalmente, eu divido aqui os valores que nós ganhamos em 3 partes. Então, ó, se você quer pegar uma visão para você fazer uma gestão bacana, pega o dinheiro e divide em 3 partes. A primeira parte, ela é da sua empresa. Essa parte você não pode mexer. Esse dinheiro é da sua empresa. A segunda parte é o que você vai tirar para você, seu uso e fruto. Agora, é claro, viu, gente? Depende do nível de custo operacional, tá? Dependendo do custo operacional, aí você já tem que ter uma visão mais, uma gestão mais financeira, mais aprofundada, tá? Aqui é um salão menor, você consegue manter o valor aqui no papel, na caneta ou no sisteminha. E a terceira parte é para o seu investimento futuro, para você investir no seu salão, para você investir em cursos, investir em mentorias. Então, quando você faz essa divisão, você tem mais clareza do dinheiro que vem para sua mão. Primeiro é da empresa. O que está na empresa? Tem os custos fixos, tem os custos variáveis. O que é os custos fixos? É aluguel, água, energia, né? Tudo isso que é fixo. Variável, produtos que eu vou comprar, toalha que eu compro, coloração, tudo isso aí é variável, mas ele tem que estar englobado dessas 3 formas que eu falei no conteúdo da empresa, entendeu? Então, gente, o que acontece? Quando você entender que tudo é uma questão de mentalidade, que você vai mudar, o seu jogo vai mudar. Ó, uma coisa muito importante, vocês vão ouvir falar muito, principalmente no treinamento. O que eu vou falar aqui é independentemente de religião, tá? Tudo é frequência e tudo é energia. Tudo. Tudo na vida. Tudo vibra e tudo é frequência. Ah, então me prova, Luciano, certo? Pega o controle da sua TV aí, vai lá, liga ela aí, vê se tem um fio conectado ao aparelho ou a ela. Como você acha que isso aqui vai? Isso aqui vai através de ondas. Então, o nosso corpo, ele emite ondas magnéticas, energia. Ah, isso é papo para dormir, você está ficando doido, né? Uhum. Duvido se você não encostou em alguém, já tomou um choque. Tudo é magnetismo, tudo é energia. Então, tudo que você colocar foco vai materializar. Ó, faz aí, ó. Você que está do outro lado aí, faz assim comigo, ó. Pensamento gera sentimento, sentimento, comportamento. Aonde estão os seus pensamentos? Se você tem uma forma de trabalhar e você tem um problema e você foca mais no problema, mais desse problema tende a voltar para você. Mas no sistema nos ensinou a vida, as crenças, a olhar só para o problema. E a gente tem um gasto de energia muito grande nisso aqui. E quanto mais eu ponho foco, mais eu coloco, eu visualizo, eu mentalizo, eu visualizo, eu coloco sentimento.
Com a minha ação vai materializar. Não importa o que você deseja. Se você fizer esse processo, as coisas vão mudar. E aí, o objetivo é o quê? Focar na solução e não no problema. E colocar energia. Porque tudo que você emana volta. E o que tem a ver isso com o salão, Luciano? Por exemplo, pensa comigo. Você levanta de manhã e vai trabalhar. Como está a sua frequência? Como está a sua energia na hora que você vai trabalhar? Você está vibrando? Você está feliz mesmo de verdade? Você está focado no seu projeto? Você sabe que aquilo vai acontecer, independentemente da situação? Você está indo acreditando que você tem uma agenda cheia? Ou você está indo, nossa, mais um dia de trabalho, nossa, é o governo, é a crise, é no isso, é aquilo outro. Quais são as sugestões que você tem dado para sua mente? Qual é a realidade que você está vivendo? Se você não acredita, é só você começar a olhar a sua realidade, ver o que você está alimentando e o que você está tendo. Porque quando você alimenta sua mente com coisas que vai te prosperar, por exemplo, só o fato de você estar aqui hoje é um bate-papo. Eu vou mostrar alguns conteúdos aqui para você. Mas só o fato de você estar aqui hoje, uma mente expandida, ela jamais vai retroagir. Não é sobre quantidade, é qualidade. Porque se você está aqui, você está em busca de crescimento, você está em busca de melhorias. E aí, quem não quer pagar o preço agora, não tem problema, não vai ter o resultado que você vai ter. E a guerra não é sobre os outros, é sobre você com você mesmo. Se você começar a entender isso, o seu jogo vai mudar muito. Então, pontos cruciais aqui do qual falei. Precisamos entender que tudo é ondas magnéticas, tudo que eu boto foco eu atraio. Eu preciso entender, se eu quero prosperar, eu preciso resignificar os meus passados. E é isso lá no Mechas e Mentoria a gente vai fazer. Vai aplicar ferramenta sistêmica para você resignificar isso e zerar esse game. Porque, gente, eu já, tipo assim, eu acredito que foi umas 6 vezes, eu quebrei 6 vezes. Cara, é muito foda você construir, trabalhar, 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 e de repente você vai lá e volta sem nada. E eu passei isso, eu senti isso na minha vida. Então, isso mudou meu jogo. E se você entender somente isso, você está aqui hoje, se você entender que tudo que você mentaliza, visualiza, coloca sentimento, o que seria o sentimento? O sentimento que já aconteceu, sem dúvida. Não pode duvidar. O problema é que às vezes você deseja algo, mas na hora que tem que acontecer, você pergunta como. Ferrou. Então, mentalizar, visualizar, colocar sentimento que já aconteceu e as coisas começam a atrair. O universo move situações e pessoas para que ele possa te entregar o resultado. E eu quis trazer para vocês hoje aqui, inclusive esse treinamento que está novinho, ó. Eu passei para minha equipe semana. Hoje a gente teve um dia inteiro de mentoria e eu quis compartilhar com vocês aqui hoje o que eu compartilhei com a minha equipe. Frequência certa para vender juntos. O que é o maior problema hoje, cara? Se você chega com a frequência baixa no seu salão, se você não acredita em você, você fica focado nos problemas, você começa a afastar clientes de você. Você não consegue vender, você não consegue aumentar ticket médio. Por quê? Porque tem uma frequência baixa. E Luciano, eu entendi. Então, como eu faço para mudar isso? Toda vez, entenda uma coisa: nós temos duas vozes na mente. Nós temos a negativa e a positiva. Toda vez que a negativa estiver ganhando de você, você vai fazer a seguinte pergunta para o seu cérebro: isso é real? E se é negativo ou é positivo? Vai falar, é negativo. Então você sai. Você vai fazer o quê? Liga para alguém, ouve uma boa música, muda seu foco. Não perpetua ali. Porque senão as coisas não vão acontecer para você. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente vive isso aqui 100% dentro do salão sobre energia, né? Ó, ainda pus aqui para a galera, meu time. Acreditamos que, no Dailu, acreditamos que a energia é o motor do nosso sucesso. Essa apresentação irá explorar com frequência a união da nossa equipe podem transformar desafios em vitórias, impulsionando os nossos resultados, as vendas e os nossos patamares. Prepare-se para descobrir o poder da energia positiva no trabalho e em equipe, e como cada um de nós pode ser catalisador para crescimento coletivo e juntos sintonizarmos uma frequência de abundância e confiança, garantindo que o cliente sinta a diferença do nosso espírito unificado.
Pessoal, quem está aqui, quem trabalha com a equipe além da Vanessa? Tem mais alguém que trabalha aí? Comenta aí para mim. Tem mais alguém que trabalha com a equipe ou trabalham sozinhos? Fala aí para mim, gente, só para mim ter uma noção aqui. Aí no chat aí, comenta aí para nós. Alguém, além da Vanusa, alguém mais trabalha com a equipe? Por que, Luciano, você está me perguntando isso? Porque nós vamos falar um pouco sobre equipe, para vocês entenderem. Luciano, não tem equipe, não tem problema, você vai aplicar com você mesmo, certo? Alguém? Ó, a Adelina falou que trabalha só, mas alguém? Adelina, você vai poder. Denilda, né? Desculpa, gente, que tá uma luz muito forte aqui, às vezes as minhas vezes se embaralham, viu? Eu trabalho sozinha como cabeleireira, porém, alugo meu espaço na sala, onde outros profissionais de outras áreas. Certo, Mariana? E como é tá a energia do seu time? Mesmo que eles alugam, como que é a frequência do time? É bacana? Pessoal, tudo com vocês? Tá tudo certo? O que que acontece? Mesmo que você trabalhe sozinho, que você tem equipe, você tem que entender o seguinte. Ah, que bom, muito bacana. Tudo é frequência. E eu sempre falo aqui com o meu time, cara, vocês precisam entender o seguinte, que a energia de vocês, vocês vão atrair um nível de cliente. Se você trabalhar com energia baixa, você vai começar a trazer só cliente problemático. Ambiente muito confortável, top. Delinho de Mineiro, boa. Então, olha só. Deixa eu passar aqui. Influência da energia no ambiente de vendas. Por que que eu quis falar de energia e vendas? Porque eu sei que vocês querem faturar mais. Então, vocês precisam entender sobre essas duas pegadas. Não adianta você querer chegar lá e vender para cliente se a sua energia está baixa, se você não confia 100% no produto, ou se você não confia 100% no seu serviço, se você está com insegurança. Você não pode ter insegurança e a sua energia tem que estar para cima. Porque se a sua energia está elevada, você conecta com as pessoas que vêm com a mesma frequência. Então vamos lá. A influência da energia no ambiente de vendas, o impacto da energia negativa. Ó, eu virar aqui só para ler aqui, gente. Você já entrou num ambiente e sentiu que a energia estava pesada, densa? Isso só não é uma impressão, é uma frequência. Ambientes carregados de reclamação, competição e desânimo derruba a produtividade e foco, consequentemente, as vendas. E uma alta forma negativa criam as barreiras invisíveis que afastam não só os clientes, mas também o potencial máximo da sua própria equipe. Se você tem equipe, se a galera começa a chegar com a energia ruim, para baixo, trazendo problema de casa, derrubando problema dentro do cliente, isso não vai te fazer prosperar. Então, você tem que ficar muito antenado com isso. Você não trabalha sozinho, ótimo. Então, pega essa visão. O dia que você estiver mal, cara, eu falo sempre aqui com a minha equipe, ó, se você chegou, acordou de manhã, você está num dia péssimo, você viu que não consegue mudar isso, ter inteligência emocional para lidar com isso, fecha a sua agenda, você não precisa vir. Por quê, Luciano? Porque a energia negativa ela é coletiva. A energia positiva é individual, mas a energia negativa é coletiva. E se a pessoa chega com uma frequência baixa aqui, conecta com todo mundo morrendo. Cliente que vem não, irmão. Não adianta. Vem só aquelas clientes que vai vir problemática depois para dar trabalho. Então, eu não sei qual o grau de conhecimento que vocês tinham sobre energia, sobre frequência, mas eu quis abordar esse assunto para vocês já começarem a ter resultado amanhã, certo? É crucial conhecer o estado vibracional dos nossos espaços de trabalho que reflete nos nossos resultados. A baixa frequência não apenas afeta o bem-estar individual, mas também impede a fluidez dos processos da conexão genuína com o cliente, que é fundamental para o sucesso das vendas. Gente, quem de vocês aqui, comenta aí para mim, tem dificuldade de vender o seu cliente? Comenta aí. Ou quem não tem dificuldade? Quem vai oferecer os produtos para o cliente ou para o serviço, fica com medo da pessoa não comprar.
Alguém de vocês aqui? Ah, eu não vou ofertar o serviço para ela não, porque eu acho que ela vai achar caro. Ah, não, mas eu acho que ela não compra. Ou tem dificuldade na abordagem da venda. Conta aí para mim. Alguém de vocês tem dificuldade? Hã? Eu? Deixa eu ver quem falou aqui, Mariana. Você? Qual que é a sua dificuldade? Vou falar para mim aí, Mariana. O que que você tem receio? Já aconteceu, por exemplo, com vocês de vai lá, faz o serviço, na hora de dar o preço, vocês ficam assim, nossa, será não tá caro? Nossa, ela vai achar caro. Aí você vai lá dar o preço e fica assim, ó, mas você sabe que esse preço é por causa disso, 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 justificando. Já ia te falar, comenta comigo hoje. Ah, top. Já comenta contigo. E às vezes, quando dá o preço, fica querendo justificar. Não, mas ó, as minhas mechas só R$ 1.500, mas é por causa disso, 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 tá? Mas é porque isso acontece com vocês. Deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu desbloquear você nas vendas. Às vezes você tem dificuldade de vender. E às vezes nem tem a dificuldade de vender, né? Mas tem a crença de não merecimento. A venda, ela é feita da seguinte forma: venda você não precisa ser você não precisa fazer faculdade, você não precisa formar lá em Harvard para você ser um mestre das vendas, não. E tem gente que acha que a venda ainda não é profissão, né? A venda é uma grande profissão, mas o que que é a venda? Eu sempre fico com receio de das clientes acharem caro mesmo, tá vendo? E eu trazendo coisas aqui para vocês. Por que que eu estou comentando isso aqui, gente? Porque eu vivo isso aqui todo dia com a equipe. A equipe que chega aqui tem, a boa maioria dos cabeleireiros que vem trabalhar comigo tem essa dificuldade. Só que aí pega a visão, então, Mariana. Você não vai ter mais esse medo. Vender, a sensação que muita gente tem é como se você estivesse tirando algo do outro e você é uma pessoa de coração bom, você vira e fala, não, mas tadinho, cara. Nossa, é tão caro. Vou tomar o dinheiro dela, ser merecedora. Vender não é isso. Vender, você vai fazer o seguinte, Mariana, para você nunca mais ter medo. Você vai identificar o problema. Aprenda a identificar problemas. Se você entender isso, eu tenho que conversar com a minha cliente, analisar o perfil dela ali, identificar o problema dela, eu vou dar a solução. Ou seja, vira um ganha-ganha. Quando eu não explico o processo, quando eu não gero desejo no cliente, quando eu não faço pergunta para o cliente, o que que acontece? Quando eu vendo para o cliente, eu fico me culpando, achando que eu passei a perna no cliente ou que ele era injusto com o cliente. Mas não é, porque você não está tendo a percepção daquilo que você está entregando de valor. Então, venda sempre vai estar ocasionado com a energia. Se você ficar com a energia desse jeito, você vai ficar com receio de prosperar, de crescer, com medo de dinheiro. Então, ou seja, é só identificar o problema. Luciano, mas como identifica? Pois é, lá no Mestres de Mentoria eu vou explicar certinho como você vai identificar o problema de uma forma simples e eficaz. Mas olha só, como a energia é direcionada aos nossos resultados? Energia negativa. Energia negativa com os clientes é como o cliente se sente. A equipe trava, as metas não batem, falta entusiasmo, confiança, criar um ciclo vicioso que impede de crescimento, impede seu crescimento. Então, por que que eu estou falando isso? Porque se você começar, gente, é sério, eu não sei vocês, mas, cara, eu não sei o que vocês estão alimentando a mente de vocês de informação, mas se você liga a televisão e vai ver um jornal, você dá desespero. Ou falando tanta coisa, se você pegar pôr energia naquilo ali, você nem sai de casa. Temos que nos blindar do que a gente absorve. Temos que observar quais são as pessoas que andam ao seu redor. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu não sei se você sabe, mas você sabe que você. Deixa eu só ler o comentário aqui. É verdade. Você é igual a 5 pessoas do qual você mais convive? Por exemplo, se você viver com a pessoa, com as 5 pessoas que você mais convive, se a maioria for procrastinadora, você vai ser o quinto. Se você é a pessoa que envolve com pessoas que não acreditam, que pensam que ganhar dinheiro é difícil, você vai ser a quinta pessoa a pensar dessa forma.
Se eu me envolver, ficar próximo de pessoas que só falam de coisas que já passaram, coisas que não te agregam, você não vai crescer. Então, é começar a observar ao seu redor o que você está alimentando o seu cérebro, quais são as coisas que você está vendo, para que a sua vida deslanche e comece a prosperar de uma forma inagualável, que você pode. O problema é que o que acontece com a gente é porque as crenças nos travam. Por exemplo, no meu caso, as crenças me travavam. Eu comecei a analisar a minha época. Eu falava assim, cara, eu quero chegar num dos maiores, no melhor lugar de Goiânia. Eu quero ter um salão no lugar mais foda de Goiânia. E eu começava a observar quais eram as pessoas que eu estava andando. E aí eu comecei a observar o que essas pessoas falavam, qual eram as ideias delas, e olhar e falar, mano, não tem nada alinhado com o propósito que eu busco. Não tem nada falando de crescimento. Não que eles teriam que ter um salão de beleza, nada a ver. Mas a frequência vibracional que eles tinham que estar era no movimento de crescimento. Aí eu começava a ver os caras falando, os caras só viviam falando coisas de passado e coisas que não me agregavam. O que eu fiz? Tive que mudar de mesa. Então, o conselho que eu te dou aqui é o seguinte: observa sua realidade ao seu redor. Eu não estou mandando você ficar de mal de ninguém, nem brigar com ninguém. Mas você não pode ser o mais inteligente, você não pode ser o mais burro. Dentro no ciclo de 5 pessoas, você tem que ensinar os outros e tem que aprender com os outros. Aí a catraca gira e o negócio começa a acontecer. A energia positiva. Quando a energia é positiva, quando há um entusiasmo de confiança, colaboração, o resultado é outro, tudo flui. O cliente se sente acolhido e a equipe trabalha em harmonia. Resultados otimizados. A energia que emanamos individual é coletivamente. Por exemplo, o fator determinante para conquistar os grandes resultados é o primeiro cumprimento das nossas metas. A energia que a gente carrega, ela espalha. Então, pensa assim comigo, qual a energia que eu estou vibrando, né? Diferentemente dos nossos resultados, um reflexo dos nossos estados espiritual, do espírito e da nossa mentalidade. Reconhece que a influência permite intencionalmente cultivar um ambiente que promova sucesso. Ou seja, gente, tá ruim? Agradeça, que vai melhorar. Não for problema não. As coisas andam. Mas a gente tem que ter essa sabedoria, tá? Próximo passo. A força né? Opa, tá baralhando em branco. A força inegável da união do nosso trabalho de equipe. Vitória coletiva. A vitória é uma das vitórias de todos. Cada conquista individual contribui com o sucesso do time, fortalece a nossa marca, os nossos propósitos. Sendo para quem não trabalha com equipe, eu dou uma sugestão para você, mano. Comece a pensar a crescer a sua equipe. Não tem como. Se você quer prosperar, você precisa ter equipe. Porque senão, pensa comigo, você vai bater um teto de faturamento, você não vai conseguir passar daquilo, porque depende de você. Mas eu não sei como começar, como contratar. Aqui no Daiu, nós não contratamos pela mão de obra. Nós alinhamos perfil comportamental. Qual é o comportamento? Qual é a frequência dessa pessoa? E vamos dar a visão que eu não sei se você já aplicou no seu salão, e Mariana também, né? A Denildo. Cria um código de cultura na empresa de vocês, um código de conduta, o que pode, o que não pode. Porque quando vocês forem contratar alguém, você vai entregar esse código de conduta na mão da pessoa, você vai ler com a pessoa, porque a coisa se torna mais profissional. Eu estava com 1,5 cadeira, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu montei um código de conduta e todos que vieram de lá para cá, que eu comecei a trabalhar, essas pessoas para trabalhar comigo passar por uma ferramenta que eu entendi os valores daquela pessoa. Se aquela pessoa não tivesse 2 valores semelhantes ou iguais aos meus, eu não contratava. Por quê? Porque ia dar divergência de valores e propósito. E isso eu vou ensinar lá no Mestres Mentoria a ferramenta, como você vai aplicar. Primeiro eu vou aplicar ela em vocês, vocês vão descobrir os valores de vocês,
E aí depois você vai replicar toda vez que você for contratado. Mesmo que você não tenha nenhum colaborador hoje, pense em crescimento. Eu vou aplicar a ferramenta e vou dar um modelo do código de conduta nosso para que você possa copiar e colar e fazer um semelhante. Entendeu? Porque aí você vai ter uma visão de crescimento da forma correta. O que eu mais vejo hoje aqui são salões grandes falindo, quebrando, por quê? Porque não tem alinhamento de perfil comportamental, não tem código de conduta da empresa, e acaba que coloca todo mundo, cada um com um perfil diferente, dá no que dá, só dá guerra. Você já imaginou você ter um salão onde a equipe é unida, onde a energia e a frequência é top, onde todo mundo joga, todo mundo um ajudando o outro, não tem rivalidade? Essa é a atmosfera aqui do Dailu. Eu convido todos vocês, quando tiver a oportunidade, vocês virem conhecer pessoalmente, para vocês entenderem o que nós fazemos aqui. E que vocês podem pegar de reflexo e fazer isso. Espírito em equipe. Não adianta querer brilhar sozinho, porque todo salão é um time e a energia é um apoio mútuo, as essências que superamos desafios e alcançamos grandes feitos juntos. Lição do futebol. Imagine se um jogador querendo ganhar um campeonato sozinho. Não tem como. Só vence de fato, só vence quem entende a confiança. Entendeu? Então, isso aqui pode mudar totalmente seu jogo. Literalmente. Deixa eu puxar aqui. Ó, sintonizando a frequência da abundância. União total. Nossa equipe deve estar sempre perfeita na sintonia do trabalho como um corpo único e onde a colaboração é a base de todas as ações. Deixa eu perguntar aqui para vocês aqui, vocês pouquinho, a Mariana, a Delina aqui. Dentro da empresa de vocês, vocês trabalham com uniforme? Vocês têm um posicionamento? Sim ou não? Comenta aí para mim, como você está indo trabalhar todo dia? Como que está o projeto? A sua equipe tem uniforme, você tem uniforme. Por quê, Luciano? Porque é comum, às vezes, o profissional, ele está trabalhando, eu estou com a roupa aqui de casa, eu vou, só faço um coque ali e vou trabalhar. Denilda, ainda não? Pois é, amado. Primeiro ponto amanhã, hein? Colocar um uniforme. Ó, foi a primeira coisa que eu fiz lá na empresa, quando eu comecei lá com uma cadeira e meia. Por quê? Porque sem uniforme parece uma coisa simples, mas sem uniforme a grande maioria trabalha. E se você se posiciona de forma diferente, você está chamando a atenção de outros clientes, pessoas que vão olhar para você com outros olhos. E ao mesmo tempo, a pessoa que já é seu cliente, ela vai te ver com um nível profissional muito mais alto. Então, por exemplo, ó, vocês estão aqui na mentoria. O que eu digo? Tira um print aí, já faz um print da mentoria e posta lá no Instagram. Por quê, Luciano? Para falar que você está numa evolução. Mas que a gente vê que você está buscando conhecimento, que você não é igual ao seu concorrente está lá, dentro, talvez, sei lá nem o que passa, mas novela, alguma coisa, e você está aqui. Mas o que você está fazendo? Você está plantando coisas novas, você está buscando coisas novas. Então é importante sua cliente ver isso. Bora fazer um print aí, faz o print e, e já posta e marca lá. Luciano Batista e Mechas e Mentoria. Bora lá, pessoal, faz aí. Fez aí? Boa. Aí posta, vai seus clientes ver, entendeu? Então, isso gera uma atmosfera diferente. Ó, não só você ter um uniforme bacana, mas está bem apresentável, gente. Energia. A cliente, ela vai olhar para você, ela tem que se inspirar. Você tem que sempre estar com o cabelo bem apresentável, uma maquiagem leve. Por exemplo, aqui no Dailu, se o profissional vier trabalhar e ele não tiver no padrão da empresa, a gente fecha a agenda dele, ele não atende. Se tiver sem uniforme, se tiver sem maquiagem, se não tiver com cabelo apresentável, nem adianta, não entra. Eu já falo, olha, pode fechar a agenda, volta e você sabe as regras. E essas regras que nós temos hoje começou comigo e com a Dai, só nós dois, dentro do salão. Por quê? Nós tínhamos que se posicionar
diferente do concorrente. Então, fica a dica aí já, para quem não trabalha no uniforme, providencie um uniforme, se possível preto, fica muito top, para que as pessoas vejam vocês de forma diferente. Percepção do cliente. Perceba a diferença. Ele sente a energia positiva e a dedicação dos profissionalismo que amam da nossa equipe que seja inspirada. A mudanças nas vendas. Com a união de vendas crescem exponencialmente, a agenda enche e o sucesso manifesta de forma contínua e sustentável. Luciano, você está falando de equipe. Pode ser com equipe, pode ser só com você. Mas vocês, entende? Se você não tiver uma visão macro, não tem como você prosperar, crescer grande. Eu tinha uma cadeira e meia. Eu visualizava eu aqui no Marista. Agora, se eu perguntasse como, eu ia rir, falei, você é louco, não tem jeito, né? Mas eu já visualizava isso. Eu comecei a fazer as coisas da maneira correta, só eu e a Dai, somente trabalhando sozinho. Mesmo que você trabalhe sozinho, mas faça a coisa que tem que ser feita agora, porque você vai crescer o movimento, você vai crescer um mover no seu negócio. Mesmo que talvez agora, falando aqui, você falar, mas eu não consigo trabalhar com a equipe, não é isso que eu quero. Fique tranquilo, porque se você aplicar tudo que eu vou te ensinar, você vai prosperar, não tem como, aí você tem que trazer gente. E por isso que eu já estou te adiantando isso aqui, para você entender como você vai lidar com a sua equipe. Confiança plena. A confiança entre os membros da equipe é um potencial aqui do Daigo, nosso motor que impulsiona cada uma das ações em cada direção com o nosso cliente. A nossa equipe precisa estar bem sintonizada com a frequência de abundância e a união de confiança quando a gente joga junto, com a mesma entrega, com a mesma paixão, as vendas crescem e a gente enche de cliente e percebe a diferença. E é um dos fluxos contínuos da prosperidade que manifesta em cada atendimento, em cada venda. Tá vendo o que eu estou trazendo para vocês aqui? Exatamente isso aqui que a gente aplica com a nossa equipe. E mesmo que você trabalhe sozinho, você pegando isso aqui, você entendendo esse processo, daqui a amanhã você tem equipe, seus negócios começam a prosperar. Não tem como, pessoal, não prosperar. Não tem jeito. Mudança aqui. Cenário de vendas unificadas. Ambiente. Ambiente pesado, denso, sem vida. Olha só a diferença. Ambiente. Se for um ambiente pesado e denso, o que vai acontecer? As vendas vão cair. Agora, se é um ambiente leve, vibrante, inspirador, alto foco, né? O que vai acontecer? Vamos ter mais resultados. Resultados: metas não batidas e metas superadas. Percepção, indiferença e desconfiança. Olha como que esses dois parâmetros é muito importante para você, ó, entender. De um lado eu tenho energia negativa, do outro lado eu tenho energia positiva dentro do meu ambiente. O ambiente que anda com energia negativa, ambiente é pesado, denso, sem vida. O ambiente com energia positiva, leve, vibrante, inspirador. Um ambiente com energia positiva, produtividade. O que significa deles? Baixa e foco e disperso. A produtividade na energia positiva, alta, foco e apurado. Os resultados, o que vem? Quando a energia negativa é metas não batida, você não consegue vencer as contas do mês, as coisas bagunçam, o negócio não anda. Energias positivas com os resultados, meta superada, ou seja, você vai alcançar tudo aquilo que você já está escrevendo e visualizando. Percepção do cliente com energia negativa dentro do ambiente, indiferença e desconfiança. Acolhimento e confiança quando a energia é positiva. Crescimento, estagnado e difícil na energia negativa, contínuo e exponencial. Tá vendo que essa parada de energia é muito mais séria que talvez você parou algum dia para imaginar que isso é real? A unificação das vendas não é só apenas uma estratégia, mas sim uma cultura de tabela acima de uma ilustra e claramente diferença entre a equipe que difundida com a equipe que opera em total sintonia. Alinhamos com a frequência certa e transformamos cada interação em cada venda. Então, ou seja, um passo sólido para o sucesso coletivo. Gente, até aqui fez sentido para vocês o que eu estou passando? Espero que sim, né?
Seja a energia que eleva e que a frequência que inspira. Seja uma catalisador, uma forma de responsabilidade elevada de energia num ambiente inspirador, coleta coletivo ciclo positivo. Engaja-se no jogo. Jogue junto com a sua equipe, contribuindo com a paixão, né? E o conhecimento e dedicação. Mantenha a frequência. Permaneça na sintonia da frequência de abundância e da união. E que nós nos mantenha no jogo e que leva à vitória. O que eu quero trazer para vocês sobre isso aqui? O que acontece? Deixa eu ver aqui. Sim, vamos estar sim. Maravilha. Eu quis trazer para vocês o quanto é importante você cuidar da sua frequência, da sua energia, das coisas que você pensa, naquilo que você toca, aquilo que você traz, você materializa para você. Observar quais são os lugares que você está, quem são as pessoas que andam do seu lado, entendeu? Nunca deixe uma pessoa falar que você não é capaz, que você não dá conta, porque só depende de você. Ah, é, Luciano? Como? Faz assim com a mão aí. Olha aí. Tem 5 dedos, não tem? Olha aí. Faz. Estou te dando um comando aí, faz aí. Olhou? Pergunta é o seguinte: eu também tenho 5 dedos aqui. Existe algum dedo igual o meu no estado de Goiás? Ou igual o seu no estado de Goiás? Não, né? No Brasil, não. No mundo, não. No universo, não. Ou seja, você é único, você é única. Então, você não precisa se comparar com ninguém, nem deixar que ninguém te compare. Agora, o que você precisa entender é o seguinte: você precisa traçar uma meta, saber o que você quer, o que eu te aconselho fazer. Bora lá, pega o papel e a caneta aí. Isso funciona, viu? Porque funcionou para a gente. E funciona até hoje. Você já parou para pensar como você quer estar daqui 5 anos? Aonde você quer estar? Quanto que você quer faturar? Será que você vai continuar trabalhando? Você já parou? O que você vai estar fazendo daqui 5 anos? E daqui 3 anos? Pensa aí daqui 3 anos. Como você quer estar? Daqui 2. E o que você quer conquistar até 2026, final de 2025 para 2026? Já se passaram 6 meses do ano. A metade do jogo já foi o primeiro tempo. O que você quer fazer daqui para o segundo tempo? Deixa eu te dar uma dica. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai escrever o que você deseja. Tarefa de casa. O que você quer para 2025? O que você quer para daqui 3 anos, 2 anos, 3 anos e 5 anos? Escreva cada detalhe e coloca a data. Coloca a data, coloca o horário, tudo que você deseja. Não importa o tamanho do seu sonho que você deseja, mas faça sem perguntar como vai acontecer. Só executa, porque eu tenho certeza que vai mudar o seu jogo. Eu tenho certeza. Ah, mas é só simples assim? Claro que você vai ter que agir, né? Não adianta só você querer. É igual o caso do outro. Você já viu a oração? Orar e ação. Você tem que orar, mas você tem que ter ação, irmão. Porque é o seguinte, Deus faz o impossível. Você precisa fazer o possível. E você está aqui hoje, você está buscando conhecimento. Então, eu tenho certeza que sua mente já vai sair daqui pensando assim, cara, eu preciso entender, eu ampliei a minha mente, eu entendi que a energia no meu ambiente, eu preciso afastar de pessoas negativas. Se eu não consigo ajudar aquela pessoa, então eu não posso carregar ela comigo, tem que soltar as âncoras. Eu tenho que selecionar aquilo que eu estou filtrando para o meu cérebro, os comandos que eu estou dando. Será que eu estou mais agradecendo ou mais me amaldiçoando? Porque tudo que eu falo, tudo que eu mando volta. Tudo que você manda para o universo vai voltar para você. Então, observe as sementes que você tem jogado. E, principalmente, se é uma questão de mentalidade, como falei, de energia, se você está prosperando, dinheiro entra e sai, dá uma olhada internamente também, como está a sua relação com sua família. Se tiver a oportunidade para pedir perdão e perdoar, já libera logo, porque você fecha esse ciclo para as coisas acontecerem financeiramente. Segundo ponto, é você entender sobre as vendas. Para a gente matar aqui agora, deixa eu contar uma coisa para você. Eu quero te entregar 3 perguntas-chave para você arrebentar de vender.
Se você decorar essas 3 perguntas, você vai vender de navio afundando, avião caindo. Por quê? Porque lembra que tudo tem uma explicação? Lembra que eu falei que o racional ele é responsável só por 5% das decisões? Mas o que acontece? Vamos pensar assim comigo. A cliente, quando ela vai no salão, ela vai para quê? Você acha que ela vai, que eu me ensino inspirado, hoje eu quero arrumar o cabelo, quero fazer umas mechas, me ensino à vontade? Claro que não. A cliente, você que é mulher aqui, ó, você vai entender o que eu vou te falar. A cliente, ela vai no salão porque ela tem uma dor e ela não consegue identificar essa dor. Eu duvido se já chegou, sentou pessoas na sua cadeira e falou assim, eu tô doido para mudar, faz qualquer coisa aí, vê o que você dá para fazer. Porque a pessoa está numa dor que ela não consegue identificar, entendeu? Então, pega essa visão aqui, ó. Tudo é frequência, tudo é energia, ok? Agora, como nós vamos trabalhar vendas? 3 perguntas chaves. 5% é racional. Aí, a pessoa está com aquela dor e ela não consegue expressar, o profissional chega e fala assim ainda, nossa, amiga, seu cabelo está tudo danificado, nossa, seu cabelo está emborrachado, seu cabelo está quebradiço, está precisando de um tratamento. Gente, é sério, a pessoa já está com a dor, você chega e posiciona isso novamente em cima dela, ela vai surtar. E aí, o que muito profissional faz? Vai lá e pega um monte de produto, coloca um monte de coisa, acha, amiga, acho que isso aqui é bom para você, eu acho que isso é bom para você, e vira um jogo de adivinho. Desse jeito é muito difícil de vender, porque você está falando só no 5%. 5% é o racional, fica levando você para o passado, para o futuro, fica contando a morte da bezerra e é o racional que ele não vende. Onde ficam as nossas maiores decisões? É no subconsciente, é no emocional. Então, se eu quero trabalhar uma cliente, eu tenho que mostrar para ela ter a consciência de como ela está, como ela se sente, e aí gerar o desejo para vender. E como é feito isso? Através do subconsciente, com 3 perguntas chaves. Anota a primeira aí. Você sempre vai chegar para fazer essa pergunta, você vai chegar na pessoa e falar assim: oi Maria, tudo bem? Meu nome é Luciano, eu vou fazer seu atendimento hoje, mas para te dar o melhor atendimento, eu posso te fazer 3 perguntas? O que a pessoa vai fazer? Ela vai baixar a guarda. Chama-se rapport. Porque normalmente o cliente, quando ele entra no salão, ela já entra recusa, sabendo que você vai oferecer um monte de coisa para ela. E ela vai olhar para você e vai falar assim: nossa, a fulana tá doidinha para ganhar meu dinheiro. Então ela já se arma, ela não vai deixar esse espaço aberto para você. Mas se você entra com essas 3 perguntas, acabou. Porque você sai do racional e vai para o inconsciente. E qual a pergunta, Luciano? Vamos lá, a de enrolação, relaxa. Tem que explicar o contexto, senão você vai fazer aleatório e não vai dar certo. A primeira pergunta é: como você se sente com seus cabelos? Como você está se sentindo com seus cabelos? Responde para vocês aí, meninos. Vou fazer a pergunta para vocês aí. Responde aí para vocês, tá? Para você mesmo. Como você está se sentindo com seu cabelo? Vamos fazer um para vocês verem como funciona. Puder, responde aqui no chat aqui. Escreve aí. Como você está se sentindo com seus cabelos? Conta aí. Vamos ver se funciona. Escreve aí. Está sentindo como? O cabelo está bom? Está 100% perfeito? Né? Mas a pergunta é, como você se sente seu cabelo? Aí a pessoa vai responder. Naturalmente, elas vão falar, eu estou satisfeita. Nossa, eu me sinto que o meu cabelo está um pouco ressecado. Eu sinto que o meu cabelo está um pouco danificado. Eu sinto que o meu cabelo está quebradiço. O que ela está falando aqui? Você não precisa entender o que a pessoa tem? Então, quando você já sabe, realize fiz a morena iluminada. Está realizado, fiz a morena iluminada. Top! Mas, então, quando você pergunta, como você se sente seu cabelo? Ela vai falar, está um pouco ressecado, está um pouco danificado. Ou pode falar, está maravilhosa. Aí eu te pergunto, Mariana, essa não estava no script, mas eu vou colocar ela junto, tá? Que faz parte do pacote. Você está 100% satisfeito? Então eu posso reforçar isso. Mas a sacada é, as 3 perguntas, como você se sente seu cabelo? Ela respondeu, o que você vai trazer? Que bom, Mariana. O, o que te incomoda? O que te incomoda o seu cabelo? Por quê? Você vai perguntar para a pessoa, você está 100% satisfeito do seu cabelo? Não. Porque se a pessoa está indo no salão,
automaticamente ela não estava satisfeita com o cabelo. Concorda comigo? Como você se sente? O que mais te incomoda? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou tirando do racional e levando no sistema límbico, no emocional. Não é no emocional, que é 90% tomado de decisões do nosso cérebro? Então, olha a pergunta: como você se sente? Sentimento. E o que te incomoda? Ela me deu todas as dores. Aí, o que eu faço? A terceira pergunta. E ó, você pode fazer isso e olhar no rosto do seu cliente. Quando você fazer a pergunta, como você se sente, o que incomoda, a face dela vai fechar, ela vai ter sentimento de dor, porque aquilo está incomodando. E aí você quer ver a face mudar rápido, aí você vira e fala assim, agora mais me conta, como que você sonha com seus cabelos? Qual o cabelo dos seus sonhos? Como você deseja seu cabelo? Tá vendo? Há algo para projetar, para criar. Por quê? Porque a sua mente não sabe o que é real, o que é abstrato. Tudo que você enxerga aí agora foi criado primeiro na mente. É. Olha a cadeira que você está aí, o sofá que você está, sei lá, na cama. Olha aí. Você acha que materializou assim? Alguém teve que visualizar, alguém teve que pensar. E aí, quando você fala assim, qual o cabelo dos seus sonhos? Qual o cabelo que você deseja? O que nós estamos fazendo aqui no corpo? Está liberando endorfina e citocina, hormônio do prazer. A pessoa que dá o sorrisão na hora. E aí, o que você faz? Ó, para resolver esse problema, eu tenho esse produto e esse tratamento. Dura, faz X de tratamento. E por apenas Y. E o melhor, posso dividir até em 3 vezes no cartão para você. Podemos marcar a sua data? Ponto. Eu fiz uma venda sem a pessoa entender que eu estava vendendo para ela, mas resolvendo o problema. Aí, ó, é o ganha-ganha. Por que é o ganha-ganha? Eu não vou ficar com dor na consciência, eu não vou ficar com medo de falar o valor para ela, porque ela entendeu que ela tem aquela dor, ela entendeu que ela tem aquele problema, e ela entendeu que eu tenho a solução. Então o preço se torna justo, porque você vai entregar a solução. Então, se você tem dificuldade de vender, agora você não tem mais, você tinha. E agora você sabe que as pessoas compram no emocional e que você só precisa identificar a dor da pessoa e entregar a solução. E isso gera um ganha-ganha e as pessoas pagam sem questionar preço ou reclamar. Quando a pessoa está reclamando de preço, pedindo desconto, porque ela não viu uma percepção de valor no seu atendimento e por isso ela acha caro. Então, faça as perguntas. Como você se sente? O que incomoda? E o cabelo dos seus sonhos. Mostre os resultados que você tem e com isso você traz para elas aquele resultado e o jogo de equilíbrio financeiro fica igual. Pode falar, Tabito. Manda aí. Ô, Luciano, eu vejo, às vezes, tipo assim, é bem isso aí que você tá mencionando aí mesmo, por isso que eu até levantei a mão aí. Muitas das vezes a cliente quer fazer uma venda, mas ela mesma acha caro aquilo que ela tá vendendo, então automaticamente a cliente dela, tipo assim, vai achar o mesmo que ela acha Achar caro, o mesmo. entendeu? Então, tipo Exatamente. assim, exatamente isso que você tá falando, se a pessoa não mudar a mentalidade, né? E não tem como prosperar se não dá essa virada de chave. Isso. Entendeu? E por isso que, assim, o Mechas e Mentoria, pra você ver, a gente trabalha, ensina o que é a forma de energia, de pensamento, o que é crença, como que você elimina as crenças, todo um processo para chegar aqui na venda. Porque a hora que Isso. você entende todo o mecanismo, caralho, velho, então é só isso, mas é óbvio, tá, mas é o óbvio que ninguém te explicou. E agora você sabe que se você precisa só fazer a pergunta, não precisa ter medo, não precisa ter receio de valor, porque uma coisa hoje, dentro do nosso treinamento, que hoje o dia todo, nós falamos muito, não subestime o seu cliente. Isso. Não subestime. Por quê? E nunca compare seu bolso com o do cliente. Jamais, jamais, jamais. Porque, cara, a gente vive salão, tem dia que não tem. Aí, por exemplo, trabalhei muito isso aqui com as meninas hoje, porque aqui onde a gente atende é alto padrão. Então, ou seja, cara, é outro público, é padrão mesmo, as coisas tudo cara. Aí as meninas que vêm lá da minha outra unidade, lá já é um público mais B e C. Então, os valores são bem diferentes.
Tipo, o valor de uma mecha aqui é Y, lá é X. Porque são lugares diferentes, públicos diferentes, regiões diferentes. Aí as minhas equipes estavam vindo para cá, fazendo um rodízio, chegava aqui na hora que pegava o nosso menu. Gente, se vocês não têm menu, fica a dica aí, viu? Cria um menuzinho, um cardápio para você entregar para o seu cliente. Elas pegavam o menu e ali. Eu falei, cara, você não pode comparar o seu gosto com o do seu cliente. Porque se você for lá dar o preço e ficar lá dar o preço com vergonha, com medo, elas vão sentir insegurança no seu profissionalismo. E outra, se você cobra, cliente não está achando caro, comece a observar o que, que você precisa mudar. É o seu posicionamento nas redes sociais? É a forma de você vestir? É a forma de você estar maquiado ou não? Como está o seu posicionamento? Começa a vender posicionamento, que aí as clientes começam. Por que que eu falei para vocês que, gente, faz uma selfie aí, ó. Acho que era até bom agora, gente. Eu não sei se vocês postaram, mas faz uma selfie aí, que aí vocês já postam lá. Ó. Bora lá? Que agora tá melhor aqui. Oi? Maravilha. O que que acontece? Se você ficar comparar o bolso, tem dia que eu não tenho um real aqui, irmã. Chega as moleques de Lamborghini, de só nave. Eu olho no meu rondinho e falei, rapaz, vou chegar lá ainda. Mas se eu comparo o meu bolso com elas, não vou atender, é muito caro, eu não pagaria. Então, se eu falo isso, e eu sinto isso, eu não sou merecedor de estar aqui. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Eu não posso tirar a visão, tipo, do cliente e querer comparar. Vem cá, Dai, dá um oi aqui. Tá passando? Ah, tá. Então, o que que ocorre? Eu não posso, daí finalizando, tem rendimento ainda. Eu não posso comparar, porque se eu comparar e olhar para o meu gosto, minha realidade, eu vou ficar com medo de dar preço. Se eu ficar com medo de dar preço, eu não prospero. Então, vocês observaram que eu trouxe vários pontos aqui para vocês, falando sobre venda, sobre energia e principalmente também sobre as raízes que pode acontecer isso. Por exemplo, se eu talvez eu estou com medo de dar preço porque, Luciano, meu salão é organizado, eu trabalho uniformizado, tudo bonitinho, tal, 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 mas na hora de eu dar o preço eu travo. Então, isso já não é coisa física, já é emocional. E aí nós temos que tratar o emocional. E como você trata o emocional? Perdoando quem que você precisa perdoar, pedir perdão para quem precisa pedir, resolve as broncas. Se tiver problema com pai e mãe, o mais rápido possível já resolve. Porque as crenças. E lá no Mechas e Mentoria, eu vou aplicar a ferramenta de alto impacto para destravar as crenças. E aí você destrava e depois que você vira essa chave, que você entende, você se torna imparável. Mano, se eu for olhar para a minha realidade, gente, há alguns anos atrás, era impossível eu estar no lugar desse aqui. Mas eu só estou. Por quê? Porque eu mentalizei, eu visualizei, coloquei sentimento e fui para ação. Tem que agir. Se não tiver ação, também não tem resultado. Tem que agir. Não precisa ter medo. Pontos aqui para vocês. A gente não estender, que o meu tempo ali já está eliminando já no aplicativo. Sobre digital, viu? Eu não sei como está o digital de vocês. É, a, a, Existem várias formas de você trabalhar no digital, mas, pessoal, básico, no orgânico, começa a postar seus stories, mostra algumas coisinhas do dia a dia, começa a fazer um movimento. Se vocês observarem, talvez o meu Instagram mesmo e o Mestres e Mentoria não tem muitos seguidores, mas a gente trabalha muito nos patrocinados. Então, ou seja, a gente já vende, não precisa do seguidor para vender, no nosso caso, nossos cursos, que a gente vende nos patrocinados. Mas você que é um salão local, é muito importante você estar todo dia ali apostando coisa, mostrando antes e depois, mostrando resultado de cliente, pega depoimento de cliente. Não precisa, cliente não quer mostrar o rosto, filma só o cabelo. Pergunta para o cliente, aí, amiga, você gostou? E aí, você indicaria? Entendeu? Começa a fazer essas ações pequenas que vai dar grandes resultados. Chega no cliente, não deixa seu cliente. Hoje eu falei muito isso aqui no salão, no treinamento nosso. A cliente está marcada uma escova, beleza. A escova já está vendida. Agora você precisa aumentar o ticket médio. Talvez você vire e fale assim: nossa, o movimento do meu salão está fraco, está difícil. Nossa, o mercado está ruim. Mas aí, o que você tem feito para aumentar? Você tem aumentado o ticket médio?
Tem postado todo dia? O que é ticket médio, Luciano? A pessoa marcou a escova, não marcou? Beleza, o que você vendeu a mais para ela? Que mais você vendeu? Você vendeu um design de sobrancelha? Você vendeu um corte? Vendeu uma nutrição? Vendeu uma reconstrução do cabelo dela? Você vendeu um cronograma? Vendeu umas mechas? Ou vendeu um alisamento? Por quê? Porque a cliente já está na sua cadeira. O difícil é a cliente sentou. Se a cliente sentou, você tem que abrir um leque e fazer as perguntas. De acordo com que você faz as perguntas, você extrai a dor e devolve com o resultado. Então, aumenta o ticket médio, tá? É, não se conforme só com aquilo que está na agenda. E o muito importante, que eu acredito que assim que nunca vai deixar de funcionar, que sempre funciona e é muito bom. São dois pontos importantes que vou encerrar com vocês aqui, para vocês já aplicar amanhã. Primeiro, dá uma olhada na sua lista de clientes, vê quem tem empresas, quem tem lojas, quem é uma lojista, ou quem tem não sei o quê, tarará, padaria, loja, papelaria. Vê, dá uma olhada na sua lista de clientes, faz a lista de ouro. Pega uma lista ali, relaciona os seus clientes, qual a profissão daquele cliente seu. Ah, essa aqui é dona da papelaria, essa aqui é a cliente X. Faz uma troca com essas pessoas, faz uma parceria, sabe? Faz uma parceria de desconto, dá um voucher. Amigo, ó, eu queria fazer uma parceria com você. Como? Olha só, cada cliente sua que comprar com você aqui na sua loja, eu vou presentear elas com um voucher de 10% de desconto. O que você tem a perder? Nada. O problema é que eu vejo os outros reclamando, mas não põe estratégica. Bom, vou estrategiar, vou correr, vou ter umas ideias. Então, vai lá, faz um collab. Se você der 10%, dê 20% de desconto. Por quê? Você vai falar para uma audiência que não é sua. Você está falando com outras pessoas. E aí, como está o seu Instagram? Seu Instagram está legal? Tem foto bacana? Tem antes e depois do seu serviço? Porque quando a pessoa recebeu o voucher, a primeira coisa que a pessoa vai lá no Instagram, vai dar uma olhada no seu Instagram. Então, faz collab, sabe? Faz muito collab, faz uma lista. O que é o collab? É a parceria, a padaria, o mercado, entendeu? Todo dia tem gente comprando, pessoal. Então você chega ali, não faz uma coisa aleatória, pega a pessoa que é parça sua mesmo, que é parceira, que vai na sua empresa, que arruma o cabelo com você, que ela vai se dedicar, fala, ô Maria, você me ajuda, cara, olha, eu vou dar 10% para os seus clientes que você dá o voucher, ela vai ficar hiper feliz, ela vai ficar, caralho, você vai me dar um presente, como presentear meus clientes? Sim, vou te dar esse presente, invista em relacionamentos, entendeu? O outro ponto mais importante também, além disso, que funciona muito, e aqui a gente tem feito demais, demais da conta. O cliente sentou na cadeira, pede indicação. Amigo, e aí, você gostou do meu atendimento? Você gostou do meu serviço? Nossa, amei demais, Luciano. Você consegue me indicar uma, duas amigas suas, ou uma prima, ou uma parente? Ponto. Indicação, boca a boca, você nunca vai morrer, cara. É a melhor marketing que existe. Você pode fazer tráfego pago, pode fazer um monte de coisa, mas o boca a boca é muito forte. E ele replica com a internet. Porque se você tem uma boa apresentação do seu trabalho na internet e a pessoa está falando boca a boca, ela vai lá na sua página e confere, cara, é exatamente isso, já era. Você vai aumentar. Então, os 3 pontos você pode fazer aqui hoje, ó. Nessa mentoria rápida, você pode aplicar as perguntas-chave, como você se sente no seu cabelo, o que te incomoda, o cabelo dos seus sonhos, que é para você vender internamente. Você pode fazer parcerias com outros mercados, com supermercado, com lojas, enfim, na sua região. Faz parcerias. E segundo, começa a pedir indicação para os seus clientes. Começa a pedir indicação. E o outro ponto muito importante, para quem trabalha com a equipe aqui, tá? A, a Vanusa e a Mariana. Olha só, que eu dar uma dica para vocês. Faz um mini currículo. O que é um mini currículo? Chega em cada profissional, faz o seguinte. Qual aqui, ó? Um papel, uma caneta. Escreva como eu devo enxergar você na sua profissão. Quem é você? Aí eu sou cabeleireira, eu sou especialista em mecha, papapá, papapá, papapá. Mini currículo rápido. Por que mini currículo, Luciano? Porque eles vão trocar o conhecimento entre a equipe. Porque como a equipe vai indicar o serviço do outro se nem ele sabe o que o outro faz?
Então fica a dica para vocês, o time tem que estar engajado. Todo mundo tem que saber o que o outro faz, para que na hora de indicar, indica com segurança e firmeza. É isso. E aí, tá? Valeu a pena para você? O que valeu a mentoria de hoje, irmão? Ah, muito bom, né? Fica só um gostinho aí para domingo já, né, Luciano? Exatamente. Isso aí é Então, bom. Isso tudo é que uma vai coisa que o rolar. pessoal tá precisando bastante, hein? É um pouco que vai rolar. Ó, eu pus para gravar e vou liberar a aula lá no grupo. Quem quiser assistir, né, depois passar a mentoria, vai assistir. Eu acredito que quem assistiu aqui, quem está aqui, vocês que estão aqui, que se aplicar, colocar na prática, já tem resultado. Não é verdade? Isso. Isso aí. Gente, muito obrigado, viu, Mariana, a Denilda, a Vanusa, você, tá? Gratidão por tudo, viu, irmão? Tamo junto. Amém. Semana tô chegando aí. Vamos um pouco para moer. Muito bom cada palavra sua. Obrigado, amada. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Apliquem, coloquem em prática que dá resultado. Obrigado, Luciano. Foi incrível. Essa, Vanusa, aliás. Foi um prazer. Até breve, maneira. Maravilha. Que bom. Foi muito bom estar com vocês. Coloca na prática. Final de semana a gente está chegando. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas. E tá, reforço com o pessoal. Tenha medo de vir, não, porque eu sei que às vezes o medo das pessoas é a falta do conhecimento e acaba travando. Fechou? Vai arrebentar, meu irmão. Gente, Falou. Até mais. Fiquem com Deus Deus aí. abençoe vocês, viu? Muito obrigado por tudo e até breve. Breve estaremos juntos. Tchau, tchau. Amém. Até mais.